Bronx recebeu duas grandes notícias, mas é para o brasileiro comemorar mesmo, porque o caminho do Charles do Bronx ficou livre para ele lutar pelo cinturão novamente com o Islam Makhachev. Primeiro, o Dana White disse o seguinte, lá na coletiva de imprensa do Power Slap: tudo isso será determinado pelo corte de Charles do Bronx. Foi um corte muito feio, bem profundo. O que é realmente bom nisso é que Charles do Bronx foi um cirurgião plástico. Então, costuraram de dentro para fora e espero que isso ajude a curar mais rápido e adequadamente. E aí, o Charles ainda recebeu o que para mim é a melhor notícia, vinda diretamente do Justin Gaethje, seu concorrente a lutar pelo cinturão ali contra o Islam Makhachev. A ESPN americana, o Gaethje disse o seguinte: se quiserem colocar Charles do Bronx contra Makhachev, luto em setembro. Com quem eu luto? Não há ninguém. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Lutei contra o número 7, o número 2, não sei mais o que preciso fazer. Eu definitivamente vou esperar. Não tenho problemas em esperar. À medida que envelheço, entendo que de agora até o momento que eu vou lutar com o Makhachev, vou ganhar força. Estarei trabalhando no meu cardio. Estarei refinando as minhas habilidades. Vou levar o tempo que o UFC me der e estarei muito mais preparado. Pronto. O Charles do Bronx, que não lutou em Abu Dhabi novamente contra o Islam Makhachev por conta de um grave corte no supercílio, ele sai, mesmo não lutando, com uma moral muito alta, porque o Dana White já tinha classificado o Charles Bronx como a primeira opção para ser o adversário do Islam Makhachev, na frente mesmo do Justin Gaethje. E aí, o Justin Gaethje falando e mudando o tom do seu discurso, porque antes ele tinha falado que, na sua visão, ele merecia lutar pelo cinturão mais do que o Charles do Bronx, porque o Charles do Bronx tinha perdido para o Islam Makhachev. Mas agora, o próprio Justin Gaethje, ele admite que deve ser, de fato, o Charles do Bronx lutando contra o Islam Makhachev no início do ano. Não tem problema, não vou dificultar, porque para mim, eu posso ficar esperando, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Ele realmente está numa boa situação. É só o Charles do Bronx que está na frente do Justin Gaethje. E como o Justin Gaethje também é um lutador muito popular e condecorado no peso leve, ele se sente tranquilo, por isso que ele não tem pressa. Ora, se o Justin Gaethje não tem pressa, quem tem pressa é justamente o Charles do Bronx, porque ele não lutou com o Islam Makhachev, mas, curiosamente, ele não perdeu o seu lugar na categoria. O Islam Makhachev, ele tinha classificado o Charles do Bronx e o Justin Gaethje como seus possíveis adversários, e deu até preferência para o americano. Mas o Justin Gaethje se coloca ali em stand-by para ter essa luta, não tem mais para onde correr. Charles do Bronx pode soltar fogos de artifício. Só um desastre, só uma lesão até pior para tirar o Charles do Bronx dessa luta contra o Islam Makhachev, a revanche tão importante e aguardada. Não tem mais objeção, não tem mais obstáculo. Até o Dana White diz e repete que é o Charles do Bronx que vai lutar contra o Islam Makhachev. E o Charles do Bronx, ele fala também que deve ser no início do ano. Então, não tem mais para onde correr. Charles do Bronx e Islam Makhachev deve acontecer. O que vocês acharam desse caminho agora, aberto para o Charles do Bronx? Merece? Vai aproveitar? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, sua inscrição no canal.